Bom, enfim, qual era a função de Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, dentro do movimento? Olá, amigos, tudo bem? Passando para mais uma edição do nosso novo quadro Não Consigo Entender. Nesse quadro, a gente responde a perguntas enviadas pelos nossos seguidores, perguntas relacionadas com história, filosofia, sociologia, respostas que eles querem para questões que eles simplesmente não conseguem entender. Pois bem, vamos lá para mais uma edição. Dessa vez o assunto é a Inconfidência Mineira, particularmente a figura do Tiradentes. O nosso seguidor pergunta para a gente por que Tiradentes foi o único dos inconfidentes, dos chamados inconfidentes, condenado à morte. Aliás, os livros têm procurado até evitar a expressão inconfidência mineira, preferem chamar de conjuração mineira porque o termo inconfidência é meio pejorativo. Inconfidência significa traição. Chamar alguém de inconfidente é chamar alguém de traidor. E não foi o caso dos participantes desse movimento, não é verdade? Os portugueses, a coroa portuguesa é que os acusou de inconfidentes, traidores, tendo cometido o crime de lesa majestade. Na verdade, a conjuração mineira, é melhor a gente chamar assim, ela foi um movimento que marcou mais pelo seu significado do que pelo que ele realmente foi, porque nem chegou a acontecer de fato. Eu costumo dizer que foi sem nunca ter sido, porque na verdade ficou só na conjura, ficou só na conspiração, porque um dos participantes do movimento, a gente sabe disso, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os seus parceiros de movimento em troca do perdão de suas dívidas junto à coroa portuguesa. Então, de qualquer maneira, o movimento foi importante porque inaugurou esses movimentos voltados para a separação do Brasil de Portugal. No caso, a Conjuração Mineira queria, na verdade, a separação de Vila Rica, não era do Brasil inteiro, mas é considerado como o movimento que inaugurou esse processo que culminaria com a independência do Brasil. Quem participou da Conjuração Mineira? Os participantes foram pessoas das classes médias, de elites, não eram pessoas das camadas populares, essas nem chegaram a aderir ao movimento, porque nem houve tempo para isso. Entre essas pessoas nós tínhamos o quê? Poetas, escritores, pessoas ligadas ao direito, tínhamos religiosos, inclusive, mineradores, comerciantes. A gente poderia citar quem aqui? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, o próprio Joaquim Silvério dos Reis, o Padre Toledo, enfim, pessoas que realmente não representavam as bases, as camadas mais baixas da população. E qual era o papel de Tiradentes no meio desse povo aí? Em primeiro lugar, Tiradentes não era nenhum pobre. Durante muito tempo se colocou isso na historiografia. Foi condenado porque era o único pobre do movimento. Isso não é verdade. Tiradentes tinha posses, tinha até terras, não muitas, mas tinha alguma coisa. Ele era alferes militar, portanto, era um posto que equivalia ao posto de segundo tenente hoje em dia. Ele era o que se chamava naquela época de cirurgião barbeiro, que era uma profissão até vista com certo preconceito pelos médicos, porque eram vistos como pessoas leigas, pessoas sem formação, charlatães, etc. O fato é que ele ganhou fama porque dominava o ofício de extrair dentes, fazer prótese, enfim. E ele era um homem inteligente, tinha até algum conhecimento de engenharia, tanto é que chegou a estar no Rio de Janeiro apresentando projetos para instalação de rede de água. Ele não era nenhuma pessoa leiga, não dominava um pouco de francês. Quando fizeram a devassa dos bens dos participantes da Conjuração Mineira, descobriu-se que Tiradentes tinha até uma razoável biblioteca em casa, dominava um pouco de francês. Então essa história de que ele era pobre, que era desprovido intelectualmente, não é verdade. Bom, enfim, qual era a função de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, dentro do movimento? Ele tinha a função, entre os participantes,
de divulgar o movimento entre as camadas populares e, naturalmente, cooptar apoio. Ele viu, claro, nesse movimento uma possibilidade de ascensão social, porque, de fato, ele não tinha ascendência, não era de elite, de famílias tradicionais. Para ele, foi uma oportunidade, isso somado aos seus ideais, que também ninguém pode negar, ninguém pode questionar. Tá? Agora, o fato é que o pecado de Tiradentes foi ter, com essa empolgação, ter falado demais. Ele realmente era muito boquirroto, falava sobre a conspiração nas tabernas, nas fazendas, nos sítios, por onde ele prestava serviço, nos prostíbulos, enfim. Nesse ponto ele foi ingênuo, falou demais. E quando o movimento foi denunciado, ele foi o único que de fato assumiu a participação no movimento. Os demais não assumiram de forma patente, não admitiram a participação, ele não. Talvez confiando numa punição que não fosse tão extrema como foi o caso, que acabou acontecendo, a forca com posterior esquartejamento, ele assumiu a sua participação. Então, a resposta é, ele foi condenado porque alguém tinha que servir como exemplo, porque foi um crime grave para a coroa portuguesa, um crime de lesa majestade, traição, de inconfidência, e ele realmente nesse ponto funcionou como bode expiatório, por ser de fato o único que não era membro dessas classes médias altas, nem das elites, nem de nenhuma família tradicional, somando-se a isso ao fato de que ele admitiu a sua participação no movimento. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Você tem alguma dúvida em relação a alguma questão que você queira enviar aqui para o Não Consigo Entender? Manda pra gente, tá bom? No mais, as recomendações de sempre. Inscreva-se no canal, divulgue, ajude a Polis a continuar com esse trabalho de produção de vídeos bem objetivos, e claros e imparciais. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até a próxima.